Você está na TPM e sente aquela vontade incontrolável de comer doce? Eu sei o quanto pode parecer frustrante, principalmente quando você está com o objetivo de emagrecimento. Mas você já se perguntou por que isso acontece? E o mais importante, o que a gente poderia fazer para conseguir controlar essa vontade de comer doce sem abrir mão do equilíbrio? Então fique aqui comigo, porque até o final desse vídeo eu vou te explicar o que está por trás dessa vontade de comer doce e o mais importante, trazer estratégias simples que podem mudar completamente a forma de como você lida com a TPM. Olá, meu nome é Matheus, sou nutricionista, especialista em emagrecimento e comportamento alimentar e nesse canal eu te ensino a emagrecer sem terrorismo. Então vamos direto ao ponto. Por que existe esse desejo latente por doce na TPM? Eu vou te explicar agora e você vai entender que isso tem muito mais a ver com o lado comportamental de como a gente lida com as emoções do que propriamente dito com as alterações hormonais que acontecem no período da TPM. Primeiro, existe uma questão que vem desde a infância. Como assim? A gente precisa entender sobre o reforço do comportamento. Muitas vezes, lá na infância, aprendemos a utilizar o doce, o chocolate, como uma forma de conforto em momentos que nós estávamos angustiados, ansiosos, tristes, estressados. Muitas vezes, esse comportamento foi reforçado pelos nossos pais, pela nossa mãe, e aí você aprendeu, e o nosso cérebro ele é muito inteligente. A partir do momento que você utiliza, associa estresse, ansiedade, angústia com doce, o nosso cérebro aprende. Opa, eu lembro que da última vez que eu utilizei o doce, eu me senti bem. Então, na próxima vez que você se sentir angustiado ou estressada, o padrão será ativado de utilizar o doce para aliviar estresse e ansiedade. O ponto é que na TPM, com a alteração dos hormônios, as emoções também ficam à flor da pele. Muitas vezes, muitas mulheres, não é 100%, mas muitas mulheres acabam ficando muito emotivas, estressadas, chorosas, tristes, ansiosas. E essa alteração abrupta de humor pode sim ativar esse padrão comportamental que foi reforçado ao longo da vida de utilizar o chocolate ou o doce como uma forma de conforto momentâneo. Então, esse desejo de comer doce, chocolate latente que existe na TPM pode ser por conta de uma ativação de um padrão comportamental que foi reforçado há muitos anos, desde a sua infância. Um outro aspecto que acaba corroborando aqui esse ponto é em relação a fatores culturais. Por exemplo, em outros países que não é cultural ter chocolate em abundância, muito menos utilizar isso como uma forma de conforto, ou, por exemplo, Índia, Japão, por exemplo, chocolate não é utilizado como uma forma de alívio, ou só porque está na TPM sente a vontade de comer doce, porque não é um fator cultural nesses países. Agora, quando a gente pensa Estados Unidos, Brasil, onde culturalmente é de fácil acesso o chocolate, muitas vezes barato, muitas vezes a gente cresceu vendo pai, mãe, tias, amigas utilizando o doce como uma forma de conforto, é quase que instantâneo. O nosso cérebro ele aprende. Opa, eu sei que quando eu estiver de TPM, muito provavelmente eu vou precisar comer doce, quase que automático. Por fatores comportamentais que foram reforçados ao longo da vida e por fatores culturais, acabamos que reforçamos ainda mais esse padrão comportamental de sentir vontade de comer doce na TPM. Agora, pensando em aspectos fisiológicos no corpo da mulher, acontece sim várias alterações hormonais durante essa fase da TPM. E muitas vezes há uma queda de serotonina, que muitas vezes utilizando o carboidrato como uma forma de produzir mais serotonina pode ser interessante, mas não é algo causal que leva à vontade de comer doce, até porque tem muitas pessoas, muitas mulheres que não sentem vontade de comer doce na TPM. Você que está me assistindo aqui nesse momento pode ser uma dessas pessoas. Então, comer carboidrato, comer chocolate, doce, pode aumentar momentaneamente os níveis de serotonina e te fazer bem momentaneamente. Mas veja bem, esse aspecto fisiológico tem um impacto muito pequeno quando a gente pensa nas alterações comportamentais e emocionais que acontecem nessa fase. Ok, então o que eu posso fazer a partir de agora? Primeiro, é importante você entender que esse desejo por doce não é algo incontrolável, que é um padrão que foi reforçado ao longo da vida e muitas vezes por questões sociais, comportamentais, de fácil acesso, culturalmente falando, e
com pequenas mudanças é possível lidar de uma maneira muito mais equilibrada, e eu vou trazer algumas estratégias do que você pode fazer para você conseguir ter ferramentas, bagagem para enfrentar essa TPM de uma maneira muito mais equilibrada. Agora que a gente entendeu de onde vem essa vontade latente de comer doce na fase da TPM, o próximo passo é a gente entender como a gente pode fazer para lidar de maneira prática. Afinal, a gente não vai excluir o doce da nossa vida, até porque faz parte, é algo muito bom e que a gente sim pode utilizar em momentos oportunos de maneira consciente e equilibrada. Se você entender a primeira estratégia que eu vou passar agora, você vai mudar completamente a forma de como você enfrenta a TPM. E a primeira estratégia é não sinta fome descontrolada, porque a partir do momento que você chega nesse ponto de ficar com uma fome descontrolada, seu comportamento impulsivo aumenta, a sua capacidade de inibir um controle impulsivo se torna muito menor. E as chances de você consumir mais calorias por alimentos industrializados, cheios de carboidratos e gordura, se torna muito maior. Então a ideia é que a gente consiga montar estratégias para que você não chegue nesse ponto de sentir fome descontrolada e para que você consiga ter um maior controle sobre as suas decisões alimentares ao longo do dia. E para que a gente consiga atingir esse objetivo, é muito importante a gente se atentar a alguns pontos como não pule refeições. Quantas vezes você já não pulou uma refeição e acabou comendo o dobro na próxima? Por exemplo, pular o café da manhã e exagerar no almoço, pular o lanche da tarde e exagerar no jantar. Quantas vezes isso já não aconteceu? Então não pule refeições. Muitas vezes as pessoas pensam que pular refeições pode ser interessante para aumentar o déficit calórico e com isso emagrecer. Mas isso se torna algo muito ruim, muito prejudicial para você mesmo. É quase que um tiro no pé. Então, quando se trata da TPM, é importante que você coloque uma regra básica na sua vida. Não pule as refeições, porque a partir do momento que você pula refeições, você está abrindo margem para um comportamento impulsivo acontecer de uma maneira muito mais forte, ao ponto de você não conseguir controlar. Segundo ponto, aumente a ingestão de água. A água por si só, ela não vai matar a sua fome, mas ela é imprescindível para que você consiga manter um bom controle sobre a sua percepção de fome ao longo do dia. Eu te garanto que se você conseguir aumentar a sua ingestão de água para 3, 4 litros, claro que é importante você fazer um cálculo de 40, 50 ml por quilograma de peso para você conseguir chegar exatamente na quantidade de água que seria interessante você tomar ao longo do dia. Mas se você conseguir se manter bem hidratada ao longo do dia, sua percepção de fome será muito mais controlada ao longo do dia e as chances de você conseguir conter um comportamento impulsivo será muito maior. Terceiro ponto, aumente a ingestão de frutas. Muito provavelmente essa falta de comer doce, de fato, é a falta do paladar doce, e a gente pode encontrar esse doce através das frutas. Banana, maçã, melão, manga, por que não? Assim a gente consegue, além de incluir o doce ali no nosso paladar, incluir também fibras, o que é algo muito interessante. Então se você conseguir distribuir essas frutas ao longo do dia, colocar uma porção no café da manhã, uma porção no lanche da tarde, uma porção após o jantar, em 3 momentos do dia, isso pode te ajudar, porque você vai estar o tempo inteiro com um paladar doce na boca. Quarto ponto, para a gente conseguir controlar a nossa percepção de fome, é importante a gente incluir fibras, além das frutas, colocar os vegetais, sementes, principalmente nas principais refeições do dia, almoço, jantar. Então, se você conseguir garantir uma boa porção de vegetais nessas duas principais refeições, como almoço e jantar, teremos uma boa quantidade de fibras e isso vai nos ajudar a manter uma percepção de fome controlada e evitar esses comportamentos impulsivos que muitas vezes podem parecer incontroláveis. Muitas vezes essa percepção de fome descontrolada que pode acontecer é por conta que faltou fibras ao longo do dia, ao longo das refeições. Incluir fibras é algo muito importante para que você tenha um total controle sobre as suas decisões e sobre as suas escolhas alimentares ao longo do dia. Quinto ponto, você também pode utilizar whey. Por que não tentar colocar whey com sabor que tem um sabor muito doce ou mais doce através de receitas, ou simplesmente pegar, colocar na shakeira e tomar. Já é algo muito interessante para você
além de ingerir proteínas, a gente pode incluir algumas receitas que tem whey, que tem fibras, que vai ser doce, vai ter proteína e vai ter fibras e que pode sim saciar e matar aquela vontade de comer doce. E sexto ponto, não menos importante, se você fizer os outros passos anteriores, você simplesmente come o doce. A melhor forma de você matar a vontade de comer doce, se você fez o básico anterior, os outros pontos anteriores, é simplesmente comendo o doce de maneira controlada e equilibrada em um momento que você não está estressada e nem ansiosa, para que você não vincule estresse e ansiedade com a vontade de comer doce. Agora você sabe de onde vem essa vontade de comer doce e melhor, você tem estratégias simples e práticas de como você pode fazer para controlar e driblar. Agora você sabe como lidar melhor com essa vontade de comer doce e você percebe que pequenas mudanças podem fazer grandes diferenças, principalmente na forma de como você enfrenta a TPM. Não é sobre cortar tudo ou se privar, mas justamente ajustar as escolhas que podem reforçar e facilitar suas decisões ao longo do dia. É entender exatamente o que o seu corpo precisa. E quando você mantém a fome sob controle, você consegue ter um controle total sobre as suas decisões alimentares ao longo do dia. E o doce, por sua vez, deixa de ser um vilão e se torna apenas mais uma escolha possível dentro de uma alimentação saudável. E falando de fome, muitas pessoas dizem para mim, Nutri, o meu problema é a noite. Eu sinto muita fome à noite ao ponto de comer até o reboco das paredes quando eu chego em casa. Eu sei que é um desafio muito comum e se você enfrenta esse mesmo desafio de sentir muita fome à noite, eu recomendo fortemente você assistir esse vídeo aqui que eu vou deixar na descrição, porque lá eu vou te explicar exatamente o porquê que essa fome à noite acontece e trazer algumas estratégias simples do que você pode fazer, do que você poderia fazer para contornar esse problema.